aquilo, a gente poderia chegar a resultados incríveis. A primeira coisa é essa: como é que o brasileiro comum faz? Como é que você lembra de alguém da sua família ou de alguma cozinheira maravilhosa, que às vezes as cozinheiras a gente lembra até com mais carinho do que de alguém da família, né? Que fazia uma coisa maravilhosa. Como é que você lembra? Depende da família, né, gente? Parente é serpente, já tem. Como é que você lembra daquilo? Como é que aquilo te emociona? Ou como é que você faz? Então, muitas respostas são sempre: só é possível fazer assim. Não, isso só serve para isso, só serve para aquilo. Aí eu encaro isso como um desafio. Não, como é que só serve para isso? Vamos mostrar que serve para fazer de outra maneira. Aí a gente parte para o estudo desse ingrediente. Tentar conhecer ele ao máximo, saber como ele se comporta em várias situações. Como ele reage a um calor mais agressivo, a um calor mais delicado, a um tempo muito prolongado de forno, a um tempo rápido, a uma fritura por imersão, inúmeras coisas. Eu sou muito rígida na cozinha, extremamente chata. Tem um amigo meu que disse que eu não sou nem muito chata nem pouco chata, sou justamente chata. Tenho ficado bem pior, eu vou ter que arranjar alguma coisa pior do que isso. E eu trabalhei com militares no Palácio da Alvorada, então eu sou muito rígida, muito chata. Cadê a Lídia para falar mal de mim? Saiu? Deixa ela falar mal depois, o segundo pedaço. Porque a cozinha precisa dessa disciplina, a cozinha precisa desse rigor, porque ao mesmo tempo que eu sempre digo que cozinha, o ideal seria ser técnica e emoção na mesma proporção. Mas a gente não consegue todo dia isso. A gente está lidando com seres humanos, né? Cada dia a gente está de um jeito. Por exemplo, hoje eu estou morta de dor na coluna, né? Não seria o dia... Você pensa e fala, não é o dia para ir falar da sua vida, né? Mas é o dia que você tem que fazer isso. E todos os dias você abre a cozinha e você tem que escrever uma história nova. E com pessoas que estão passando por situações diversas. E você tem que trabalhar essa emoção e transformar ela em algo que seja... eu não gosto de usar padronizado, porque padronizar significa realmente fazer de uma maneira muito mecânica. Mas você tem que ter uma linha, você tem que fazer da mesma maneira todos os dias, né? Então é um desafio que a gente diariamente está passando por ele. Então, na questão do ingrediente, a gente tenta entender totalmente, no máximo que a gente puder, esse ingrediente, e é por isso que a gente escolhe um elemento por ano. Não quer dizer que vocês vão ao restaurante e só vão comer aquele elemento naquele ano, mas ele vai estar no cardápio em diversas possibilidades. O que a gente tenta? Mostrar que aquele ingrediente pode falar mais, né? Que ele pode se expressar de uma maneira diferente. Que a gente, eu sempre digo, o cozinheiro, ele é um instrumento para fazer esse ingrediente falar, para fazer esse ingrediente se expressar, para mostrar que ele tem outras possibilidades, né? Então, voltando na questão do quiabo, foi o primeiro, talvez assim, não sei se foi o primeiro, porque eu já faço esse trabalho desde do Palácio da Alvorada, mas o quiabo foi um ícone, foi uma coisa muito importante no meu trabalho, até porque ele talvez seja o legume que a gente mais tem medo. E aí a segunda parte dessa pesquisa, a primeira mas como é que o brasileiro comum faz esse ingrediente? Como é que ele pensa esse ingrediente? Isso vai ser importante para mim, porque eu tenho que trazer essa referência para a minha expressão, que vai ser moderna, que vai ser usada, que vai ser diferente, que pode até chocar um pouco, mas tem que ter uma relação. E quando a gente trabalhou, por exemplo, o quiabo, a gente fez o quiabo meio defumado. Aquele defumado tem uma ligação com uma coisa muito simples da nossa cultura, que é o fogão a lenha, né? Que é aquele cheirinho que fica quando a gente faz um feijão, qualquer coisa no fogão a lenha, aquele gostinho meio defumado. A gente trouxe essa referência porque isso liga você afetivamente àquele ingrediente. E a cozinha brasileira precisa disso, ela precisa se expressar.
com modernidade, com ousadia, precisa, enfim, romper barreiras e derrubar tabus e tudo isso, mas ela tem que estar sempre conectada com isso, ela tem que saber que ela é brasileira. Se a gente fizer uma cozinha brasileira que é muito, digamos assim, distante de tudo isso, ela não está se expressando com a verdade dela, né? Ela não está te ligando àquela cultura. Eu acho que é importante a gente trazer isso. Aí a segunda parte dessa pesquisa é saber por que as pessoas têm dificuldade com esse ingrediente. Normalmente os ingredientes que a gente escolhe, a gente sempre vai pelo desafio, né? Para mostrar que é possível fazer coisas diferentes com aqueles ingredientes, com aquele ingrediente, e mostrar que ele pode dizer coisas a mais, né? Mas, por exemplo, no ano da banana a gente quase se deu mal, porque era tanta receita de banana, tanta coisa que já tinha sido feita com banana, que a gente não sabia nem para que lado ir. No quiabo era direto, era a baba. Então vamos estudar a baba. O que essa baba tem de tão assustadora? E fomos estudar e chegamos à conclusão de que a baba é uma gelatina natural que tem uma concentração muito grande de açúcar. Então, quando você tem alguma coisa com muito açúcar, quando você concentra, né, é o princípio de fazer uma geleia de morango, uma geleia de uma fruta com muito açúcar. Concentrou o açúcar, fica mais concentrado ainda. A gente concentrou essa baba, ela perde aquela coisa, porque a gente não tem medo do gosto, a gente tem medo da gosma, né? A gente tem medo da estética da baba. Concentrou, ela perde aquilo, e num processo muito, muito simples, muito artesanal, a gente conseguiu fazer com que a própria sementinha absorvesse essa gelatina concentrada. Então, quando você coloca na boca, ela explode, dá a sensação de um caviar, a gente chama isso de caviar vegetal. Então, isso foi um ponto, um momento muito importante na nossa pesquisa. E também a gente conseguiu, que isso é que é o mais bacana, a gente conseguiu fazer as pessoas darem uma chance ao quiabo. Então, eu tenho... exatamente, porque tinha gente que dizia, eu não como quiabo de jeito nenhum, e hoje liga lá pro restaurante para perguntar se nesse dia vai ter o quiabo. Me diz o seguinte, que o quiabo da mãe não come até hoje, mas que o quiabo da gente faz questão de comer quando vai lá. Então a gente, basicamente, sempre se impõe esses desafios quando a gente olha para o ingrediente. Então a gente junta aquilo que eu falei, que é a biblioteca de sabores, de coisas que a gente vai experimentando, que a gente vai compreendendo, que a gente vai estudando e vai chegando àquela conclusão e vai fazendo ali aquela biblioteca, vai juntando, depois a gente escolhe um ingrediente por ano e tenta se desafiar, né, para mostrar que ele pode mais do que aquilo, né? O quiabo, por exemplo, a gente pensa no quiabo e a gente imagina ele sempre na cozinha caseira, na cozinha mais regional, né? A gente não imagina, não trazia ele para contextos diferentes. Hoje em dia, quando eu abro os cardápios, enxergo a palavra quiabo, maxixe, chuchu, eu fico feliz da vida, porque é uma coisa que a gente batalhou para acontecer, né? E esse ano, por exemplo, a gente decidiu trabalhar com a jaca, que é um ser gorducho, desajeitado, perigoso, né? Capaz de matar. Geladinha, uma delícia. É uma delícia, mas se você trabalhar com ela o dia inteiro, você fica cheirando a semana inteira, né? Então, é difícil. Aí você vai conhecendo, aí você vai perguntando para as pessoas, mas como é que você faz? E tem os que odeiam a jaca e tem os que amam a jaca, que são um número bem menor, né? Eu achei que eu odiava, mas até que foi bem surpreendente. Isso é bacana. Eu acho que a cozinha, e principalmente essa cozinha que a gente propõe, que é uma cozinha de experimentação, ela precisa te desafiar também. Ela precisa, e não necessariamente a minha linha não
Não procuro desafiar com nada muito esquisito, além de jacas, bachichos, quiabos e coisas do nosso dia a dia. Mas às vezes até eu, quando vou numa meditação, fico com medo de outras coisas mais complicadas, né? São linhas, eu acho que cada um tem a sua linha, e o que faz da cozinha brasileira, o que faz a gente estar vivendo esse momento tão rico e tão interessante é justamente cada chefe ter a sua linha de trabalho, a sua maneira de pensar. Cada um vai olhar o quiabo e vai pensar ele de um jeito. Cada um vai olhar a jaca e vai pensar ela de um jeito. Mas tomara que todo mundo olhe para esses ingredientes e não ache que aquilo não tem mais nada a dizer. Então quando a gente pegou a jaca, aí a gente vai pensar, mas para onde que a gente vai, o que a gente vai procurar, qual o caminho melhor para a gente tomar para tentar entender esse ingrediente, para ir através desse entendimento fazer ele se expressar de maneiras diferentes. E foi justamente isso. Ele é um ingrediente desajeitado, imenso, chega e você sabe que ele está ali, né? Porque o cheiro toma conta de tudo e tal. Então a gente foi procurar a delicadeza da jaca, provar que era possível trabalhar essa jaca e procurar uma expressão que a gente não imagina quando a gente pensa nela. A mesma coisa aconteceu com vários ingredientes que a gente trabalhou, por exemplo, a abóbora. Quando a gente fez o tartar de abóbora, e agora eu me cansei, não aguento mais fazer tartar de abóbora, de vez em quando a Lídia propõe, eu não quero saber do tartar de abóbora. Daqui a pouco eu volto, mas tem uma hora que a gente cansa, não quer mais ver. Mas o tartar de abóbora é, sem dúvida, uma expressão muito, muito, muito simples, que tem a ver com uma reflexão, uma técnica também muito, muito simples, apesar de muito maluca, porque aquilo é cortado à mão, ninguém acredita, mas é verdade, né? Mas é uma coisa que as pessoas, no menu degustação de 9 pratos, quando tem tartar de abóbora, se você pergunta para o cliente qual o prato que ele quer repetir, mesmo que tenha foie gras, trufas, o que seja, ele vai querer repetir o tartar de abóbora. Por quê? Porque é uma linguagem muito diferente, é uma dimensão muito diferente da que você está acostumado.